Prepare-se para ver os momentos mais inacreditáveis com animais já capturados em vídeo. Número 1. O peixe vingativo. Esse homem pescou uma enorme carpa-capim e tentou levantá-la para tirar uma foto. Só que algo deu errado. A cauda do peixe acertou bem no alvo dele. Um homem registra sua rotina matinal na fazenda, começando pelo momento em que solta as galinhas do galinheiro. Ao tentar limpar o espaço, ele é confrontado por um galo agressivo que bloqueia sua passagem e ameaça atacá-lo. A gravação termina no meio do confronto, sem mostrar como o fazendeiro conseguiu resolver a situação. Durante as férias, essas garotas voltaram para o carro e encontraram um filhote de cervo debaixo dele. Quando começaram a puxar o animal, ele chamou pela mãe, que apareceu imediatamente, deixando todo mundo em choque. Lidar com vacas é um desafio devido ao seu tamanho, força e comportamento imprevisível. Um fazendeiro tenta afastar um grupo de vacas de uma determinada área, mas uma delas se irrita e investe contra ele. Mantendo a calma, ele adota uma postura defensiva e, após um tempo, o animal finalmente recua, encerrando o perigoso encontro. Esse cervo estava tão focado em perseguir uma fêmea que não conseguiu pular a cerca direito, caiu de cabeça, levantou e continuou a perseguição como se nada tivesse acontecido. Um galo pode ser apenas um pequeno animal de fazenda, mas isso não o impede de ser extremamente territorial e agressivo. Uma criança se aproxima de um galinheiro e, sem querer, chama a atenção do galo dominante, que imediatamente se lança para atacar. A intervenção rápida de um adulto impede que o ataque continue, evitando possíveis ferimentos graves. Se você tem uma pizza quentinha, nunca a deixe no chão. Um entregador fez isso e não sabia que um ladrão estava à espreita no quintal. Assim que ele virou as costas, um cachorrinho feliz correu e pegou uma fatia. Uma repórter tenta gravar uma matéria ao lado de algumas lhamas selvagens, sem imaginar que os animais não estão acostumados com câmeras. Uma das lhamas se aproxima curiosamente, mas logo a situação muda quando o animal decide cuspir na jornalista. Felizmente, o incidente não se transforma em um ataque físico, e a equipe consegue concluir a gravação. Esse momento é inacreditável. Um peixe-espada conseguiu capturar 3 peixes ao mesmo tempo com suas garras. Um escapou, mas os outros não tiveram a mesma sorte. Um casal tenta proteger uma galinha instalando um escudo protetor ao redor dela, sem saber que um ganso próximo não está gostando da movimentação. O ganso, percebendo a presença dos humanos, avança com força, atacando sem hesitação e causando um grande susto. Apesar do impacto do ataque, nenhum dos dois sofre ferimentos sérios, mas a experiência serve como um lembrete de como esses animais podem ser agressivos. O guepardo alcançou sua presa e a abocanhou. Parecia mais uma demonstração de velocidade do que uma caçada por fome. Alpacas são conhecidas por seu temperamento calmo, mas podem ser agressivas quando se sentem ameaçadas. Turistas tentam se aproximar de uma alpaca para alimentá-la, mas o animal, incomodado com a aproximação, faz um movimento brusco e ameaça atacar. O grupo se afasta rapidamente, evitando uma possível agressão, mas aprendendo da pior forma a não subestimar esses animais. Esse marido estava apavorado, pedindo para a esposa tirar um inseto enorme de cima dele, sem saber que o bicho estava nas suas costas o tempo todo. Esse alce resolveu usar o para-choque de um Mercedes como arranhador. E pior, ele estava protegendo os filhotes, impedindo o carro de passar. Gansos são extremamente protetores de seus ninhos e podem se tornar violentos quando sentem que suas crias estão ameaçadas. Um homem se aproxima de uma área onde uma família de gansos está reunida, sem perceber que sua presença está sendo vista como uma ameaça. Os gansos imediatamente avançam, atacando com bicadas e golpes de asas, até que o homem finalmente recua. Ao passar por uma poça enorme, esse homem resolveu verificar se havia crocodilos, e havia. A criatura maligna estava bem ali. Esquiadores explorando uma trilha viram algo inacreditável. Um leopardo da neve quase extinto. Ele se escondeu debaixo da neve e depois correu. Eles conseguiram filmar tudo. Um registro raríssimo. Um fazendeiro tenta examinar um bezerro recém-nascido para verificar sua saúde, mas a mãe do animal não está disposta a permitir isso. A vaca avança com força contra o homem, obrigando-o a recuar rapidamente. Depois de vários minutos tentando se aproximar, ele finalmente consegue examinar o bezerro e devolvê-lo à mãe. Enquanto sobrevoava uma trilha na floresta, um drone capturou um urso correndo atrás de um homem.
O operador do drone provavelmente percebeu que era hora de salvar a própria pele. Um pequeno grupo de impalas tentava atravessar um rio quando um crocodilo faminto apareceu. O momento de tensão foi grande, mas ele errou o bote, e todos escaparam. Galos podem ser um grande desafio para os fazendeiros devido à sua agressividade e comportamento territorial. Um fazendeiro entra no galinheiro para alimentar as aves, mas é recebido com uma série de ataques ferozes de um galo dominante. Ele tenta afastar o animal, mas a persistência do galo o força a sair rapidamente do recinto para evitar mais ferimentos. Veja como diferentes animais reagem à ausência de gravidade. O resultado é hilário. Uma técnica incomum. Acelerar com o carro e perseguir uma cabra que nem tenta desviar é só segurá-la pelos chifres que a caça está feita. Bodes são muitas vezes subestimados por seu tamanho, mas podem ser incrivelmente fortes e persistentes. Um fazendeiro se aproxima de um bode para alimentá-lo, mas o animal parece determinado a afirmar sua dominância. Sem aviso, ele investe contra o homem, que precisa sair rapidamente do caminho para evitar ser atingido. Um drone Mavic Pro registrou o momento em que uma gaivota quase bateu nele em alta velocidade. No último segundo, ela fez uma manobra espetacular e evitou a colisão. Esse urso surpreendeu com sua velocidade e deu um salto impressionante. Digno de um bombeiro em ação. Um homem grava um vídeo sobre a rotina da fazenda, incluindo seus galos e galinhas. Ao tentar interagir com um dos galos, ele percebe rapidamente que o animal não está interessado em socializar e responde com ataques rápidos e agressivos. Sem outra opção, o homem recua para evitar mais ferimentos, lembrando-se de como esses pequenos animais podem ser ferozes. O dono salvou seu cachorro que estava sendo segurado por um canguru na água. O cachorro tinha começado a briga, mas quando o dono entrou na luta, ele já estava em terra firme, só observando. A dona colocou um rastreador no gato e descobriu que ele corria todo dia para o mesmo lugar, longe de casa. Era para visitar uma gata. Quando a gata foi levada embora, ele ficou muito triste. Um fazendeiro e seu filho tentam realizar tarefas simples na fazenda quando um galo agressivo decide intervir. O animal, protegendo seu território, investe repetidamente contra o fazendeiro, forçando-o a se afastar. A cena termina quando o galo finalmente se acalma após um tempo. Um pelicano mergulhou como um raio e voltou com um peixe no bico. As gaivotas tentaram roubar a presa, mas o pelicano manteve o bico na água até que elas fossem embora. Depois engoliu tudo com segurança. Dois amigos passam o dia ao ar livre com seus gansos de estimação, sem imaginar que um deles está prestes a demonstrar um comportamento incomum. Ao tentar acariciar um dos gansos, um dos homens é atacado de forma inesperada. O ataque acontece tão rapidamente que ele mal tem tempo de reagir antes de se afastar. Maquinistas notaram um corvo voando ao lado do trem. Decidiram oferecer um biscoito. Depois de hesitar, o corvo finalmente aceitou. Uma mulher tenta interagir com uma galinha gravando um vídeo, mas o que parecia um momento tranquilo rapidamente se transforma em pânico. A galinha, sentindo-se ameaçada, parte para cima com bicadas agressivas. Sem outra escolha, a mulher foge do recinto antes que o ataque piore. Presas numa encosta de montanha por quase 2 semanas. Após vários chamados de moradores locais, os socorristas chegaram e conseguiram salvá-las com sucesso. 2 gatos estavam prestes a entrar em uma briga séria quando um homem resolveu intervir. A forma como ele puxou um dos gatos foi tão engraçada que pareceu até cena de comédia. Carneiros podem parecer calmos, mas quando se sentem ameaçados, podem investir com força suficiente para derrubar uma pessoa. Uma jovem se aproxima de um carneiro aparentemente dócil, mas o animal rapidamente se mostra agressivo e investe contra ela. O vídeo termina antes de mostrar as consequências do ataque, deixando o desfecho incerto. A garota perguntou calmamente ao cachorro o que ele tinha trazido na boca. A reação do animal foi tão engraçada que é impossível não rir. Gansos podem parecer inofensivos, mas quando defendem seu território, podem ser extremamente agressivos. Um fazendeiro caminha perto de um lago quando um ganso se lança contra ele sem aviso. O animal persegue o homem por vários metros antes de finalmente desistir do ataque. Em um dia escaldante de 37 graus Celsius, um gato gorducho se recusou a sair de dentro da geladeira. Afinal, o clima lá dentro estava perfeito. Lhamas podem parecer animais tranquilos, mas quando se sentem ameaçadas podem atacar com força. 2 mulheres tentam interagir com uma lhama em um rancho, sem saber que o animal não está disposto a cooperar.
A lhama, incomodada, cospe nelas repetidamente, forçando as mulheres a recuar. Ao derrubarem uma árvore antiga, as pessoas notaram que ela era oca e cheia de serragem. Logo encontraram um filhote de guaxinim, que foi resgatado e adotado pela família. Um campista tenta montar sua barraca perto de um lago, sem perceber que está se aproximando do território de um ganso agressivo. O animal começa a emitir sons de alerta e, em poucos segundos, avança para atacar. O homem recua rapidamente, percebendo que continuar ali não seria uma boa ideia. Câmeras de segurança registram o momento em que um fazendeiro entra em um cercado para checar um bezerro, mas a situação rapidamente sai do controle. A vaca-mãe, percebendo sua presença, avança de maneira agressiva e o ataca antes que ele consiga escapar. Felizmente, após alguns minutos, o animal se acalma e o fazendeiro pode continuar seu trabalho. Um homem salvou a vida de um filhote de gato que quase caiu no fosso do elevador. Um cervo ficou com a cabeça presa num portão de metal. Algumas pessoas se aproximaram e conseguiram libertá-lo em apenas 5 minutos. Final feliz. Um filhote de leão carregava um lagarto no dente todo orgulhoso até ser surpreendido por um enorme búfalo, que o atacou para salvar o lagarto. As leoas nem tentaram ajudar o filhote. Policiais chegaram a um chamado e encontraram um bulldog selvagem destruindo um carro. Ninguém teve coragem de afastá-lo. Uma cena impressionante. Cães adoram correr atrás de carros, mas quando sentem cheiro de gato escondido no capô, a coisa muda. Um deles começou a desmontar o carro inteiro até destruir o paralama e parte do para-choque. O gato, ainda escondido. Um homem de terno caminhava tranquilo até ser atacado por um ganso furioso. Ele tentou se defender com um jornal, saiu correndo e ainda deu um chute digno de filme de ação. Outro ataque de ganso. Desta vez, um pescador em um caiaque levou uma investida tão forte que caiu na água. Por sorte, um amigo estava por perto e o ajudou a voltar. Uma câmera foi deixada para registrar imagens de perto de uma gaivota, mas a ave mostrou que é uma verdadeira ladra. Pegou a câmera com o bico e saiu voando. Por sorte, as imagens registradas durante o voo foram incríveis. Depois de uma chuva forte na Tailândia, um filhote de elefante escorregou de joelhos morro abaixo. Logo depois, todo o rebanho entrou na brincadeira e destruiu o campo. Um gato escondido sob o capô e vários cães tentando pegá-lo. Eles arrancaram completamente o para-choque, mas não conseguiram alcançar o felino. Não sei exatamente que bichos são esses, mas eles iniciaram uma luta tão engraçada que acabaram rolando colina abaixo juntos. Não são só pessoas que se confundem com portas de vidro. Um bisão colocou a cabeça para dentro do carro por uma janela aberta e ficou preso. O vídeo termina sem mostrar como ele foi salvo. Um entregador caminhava tranquilamente até a porta de uma casa quando foi atacado por um galo agressivo que agia como um verdadeiro cão de guarda. O entregador precisou correr para escapar. Durante a madrugada, uma vaca correu para o quintal seguida de perto por um bezerro. Um leão apareceu do nada, agarrou o filhote e tentou levá-lo. Um morador jogou um pedaço de madeira no leão, que largou o bezerro e fugiu. Os ursos são outro exemplo de animais que frequentemente têm encontros intensos com vidro. Esses gigantes peludos, conhecidos por sua força e agilidade, não conseguem distinguir uma barreira de vidro de um espaço aberto. Isso resulta em situações em que ursos tentam entrar em casas, carros e até lojas, causando destruição por onde passam. Um caso assustador ocorreu no Japão, onde uma câmera de painel flagrou um urso marrom correndo em direção a um carro. O animal, aparentemente irritado, tentou atingir o veículo, que rapidamente acelerou para escapar. Ursos marrons podem correr a até 50 km por hora, e sua força é capaz de quebrar vidros e amassar portas com facilidade. Outro momento chocante envolveu um urso pardo chamado Dakota, que foi colocado em um programa de televisão japonês. Dentro de uma caixa de vidro, estavam humanos sendo protegidos por camadas reforçadas de plexiglass. Dakota tentou entrar na caixa, mas foi distraída por um peixe antes que pudesse causar danos graves. Mesmo assim, o experimento demonstrou o poder esmagador da mordida de um urso pardo, que pode atingir cerca de 2.500 kg por metro quadrado, o suficiente para esmagar ossos e abrir latas de metal. Uma câmera de monitoramento flagrou um cervo passando por uma trilha às 11h05, exatos 10 minutos depois. Um puma aparece seguindo exatamente o mesmo caminho. A caçada estava em andamento. Outro alce maluco subiu no telhado de um estacionamento.
Parece que essa espécie gosta mesmo de lugares altos e inusitados. Hipopótamos são extremamente territoriais e não gostam de dividir espaço. Ao expulsarem as zebras do rio, acabaram salvando-as, já que um crocodilo faminto se aproximava silenciosamente. Os grandes felinos, como leões, tigres e leopardos, também entram na lista de animais que frequentemente têm dificuldades com vidro. Esses predadores, conhecidos por sua força, velocidade e instinto de caça, não conseguem resistir ao impulso de tentar capturar o que está do outro lado de uma barreira de vidro. Um exemplo marcante aconteceu quando uma leoa avistou um bebê vestido de zebra em um zoológico. Confundindo-o com sua presa natural, ela tentou atacar o vidro repetidamente, exibindo suas poderosas mandíbulas e garras. Felizmente, o vidro reforçado protegeu a criança. Leopardos também têm momentos curiosos. No zoológico da Filadélfia, um leopardo foi visto tentando brincar com um brinquedo de pelúcia através do vidro. Embora parecesse fofo, fica claro que, se o vidro não estivesse ali, o brinquedo, e talvez até o cuidador que o segurava, não durariam muito tempo. Durante o outono, os cervos ficam mais imprevisíveis. Um deles atacou uma caminhonete, deixando arranhões profundos. Pouco depois, outro carro foi danificado. O cervo continuou atacando veículos mesmo após anoitecer. Enquanto pessoas alimentavam um atum enorme, uma gaivota tentou roubar a comida. O peixe engoliu a ave inteira, mas ao sentir algo estranho na boca, cuspiu a gaivota que sobreviveu. Um puma invadiu um rebanho de cervos e derrubou o menorzinho. A mãe tentou defender o filhote, mas não conseguiu. Quando todos fugiram, ela voltou para ajudar, mas o puma atacou novamente, forçando-a a fugir. Apesar de sua aparência dócil, cervos e cavalos podem causar tanto pânico quanto os predadores mencionados anteriormente. Isso ocorre porque esses animais são incrivelmente fortes, rápidos e, quando assustados, tendem a agir de forma imprevisível. Sua relação com o vidro muitas vezes resulta em destruição e caos. No Missouri, câmeras de segurança registraram um cervo desesperado invadindo uma barbearia através de uma janela de vidro. O impacto foi tão violento que estilhaços voaram por toda parte, e o animal entrou em pânico, correndo de um lado para o outro enquanto os funcionários tentavam controlá-lo. A cena foi caótica, mas felizmente ninguém se feriu, e o animal conseguiu ser guiado para fora da loja. Outro incidente ocorreu em uma pequena cidade nos Estados Unidos, onde um cervo invadiu um salão de beleza. O animal parecia confuso com os espelhos e janelas, atacando seu próprio reflexo. Os clientes e funcionários correram em pânico, mas a situação foi controlada após o animal ser contido. Apesar do susto, a força e os chifres de um cervo podem ser letais, o que torna esses encontros perigosos para humanos. Cavalos, por sua vez, não são menos impressionantes quando se trata de vidro. Em um clipe gravado no Brasil, um cavalo passou em frente a um consultório odontológico, viu seu reflexo em uma porta de vidro e aparentemente decidiu enfrentar o estranho rival. O impacto foi tão forte que destruiu a porta e danificou parte da parede. Este tipo de comportamento é típico de animais que se assustam facilmente, mas a força desses herbívoros pode transformar um simples reflexo em um desastre. O gato queria brincar com o sapo, mas se assustou completamente com os sons estranhos que o bicho fazia. O sapo, por sua vez, enxotou o gato da tigela de ração. Um gorila tentou passar um galho por uma rede, mas como não conseguiu, ficou visivelmente irritado. Um momento fofo e hilário ao mesmo tempo. Um alce jovem foi encontrado em cima do telhado de uma loja sem conseguir descer. Ninguém sabe como ele subiu lá, nem quem filmou a cena. Em um caso bizarro, um jacaré foi flagrado por câmeras tentando entrar pela janela de uma residência em Sarasota. O animal parecia determinado a invadir, pressionando seu peso contra o vidro. Felizmente, a barreira resistiu, mas a cena deixou os moradores aterrorizados. Um incidente ainda mais estranho ocorreu na cidade de Clearwater, quando um jacaré conseguiu invadir a casa de uma idosa pela janela da cozinha. Uma vez dentro, o réptil causou estragos, derrubando utensílios e móveis enquanto tentava sair. Esse tipo de invasão é raro, mas serve como um lembrete de que os jacarés são extremamente perigosos. Jacarés têm uma força de mordida impressionante, que pode ultrapassar os 90 quilos por centímetro quadrado. Essa força é usada para capturar e despedaçar suas presas, geralmente com a ajuda do famoso giro da morte, no qual o animal se enrola em torno de si mesmo para dilacerar carne e ossos.
Com esses números em mente, fica claro que o vidro é literalmente uma barreira vital quando se trata de encontros entre humanos e jacarés. Ver uma hiena marrom já é raro, mas um porco-formigueiro de dia? Mais ainda. A hiena perseguiu o animal, conseguiu mordê-lo, mas ele escapou por um buraco no último instante. Quer se esconder de um predador? Fique bem atrás dele. Parece loucura, mas esse animal fez exatamente isso e conseguiu sair ileso. Dois amigos pescavam no Alasca quando um urso apareceu e foi direto pegar o maior peixe deles. Eles sabiam que era melhor não tentar recuperar. Os gorilas são conhecidos por sua força colossal. Estudos sugerem que a força de um macho adulto pode ser até 10 vezes maior do que a de um homem comum, tornando-os uma das criaturas mais poderosas da natureza. Essa força, combinada com sua inteligência, torna os gorilas verdadeiras forças da natureza. No entanto, mesmo para esses gigantes, vidro reforçado pode ser um adversário frustrante, mas nem sempre invencível. Em um famoso clipe gravado no zoológico de Nebraska, Coto, um gorila das montanhas de costas prateadas, estava calmamente sentado atrás de uma barreira de vidro, observando os visitantes. De repente, em um movimento rápido e inesperado, ele bateu com força contra o vidro multicamadas. O impacto foi tão intenso que rachou a estrutura, mas, felizmente, o vidro reforçado resistiu à força esmagadora do animal. Imagine por um momento se esse vidro não estivesse ali. A força de Coto, somada à sua velocidade e peso, poderia causar danos catastróficos. Felizmente, os zoológicos modernos utilizam vidros compostos de várias camadas de acrílico e outros materiais, que aumentam a resistência e garantem a segurança dos visitantes. Outro momento icônico aconteceu quando um gorila, aparentemente irritado com o grande número de pessoas olhando para ele, decidiu expressar seu descontentamento de maneira nada sutil. Ele correu em direção ao vidro, batendo com força e assustando todos que estavam por perto. Quando percebeu que não conseguiria quebrar a barreira, ele resolveu fazer algo ainda mais inesperado. Virou-se e mostrou o traseiro para os visitantes. Apesar de cômico, esse comportamento reflete a inteligência e a capacidade de expressar emoções desses animais impressionantes. Aqui temos vários momentos em que gaivotas foram capturadas com facilidade, e algumas cenas são realmente engraçadas. Esse cachorro ficou com medo de um banco e decidiu arrastá-lo pela rua inteira. Cena surreal. Um touro escapou e correu pela rodovia. Um vaqueiro montado a cavalo saiu em disparada e conseguiu laçá-lo, como nos filmes antigos. Saindo das florestas africanas e asiáticas e seguindo direto para a Austrália, encontramos um outro exemplo de animal confuso com o vidro, o canguru. Esses marsupiais são conhecidos por sua força nas pernas e pelas garras afiadas, capazes de causar sérios danos. No entanto, como muitos outros animais, eles têm dificuldade em entender o conceito de vidro, ou neste caso, de reflexos. Em um vídeo gravado em Victoria, um canguru foi flagrado tentando lutar com o que acreditava ser outro canguru. Claro, o adversário era apenas seu reflexo em uma porta de vidro. Furioso e determinado, ele começou a bater no vidro com suas patas dianteiras, causando barulhos assustadores e deixando marcas profundas. Essa confusão não é incomum na Austrália. Muitos moradores relatam que cangurus frequentemente se chocam contra janelas e portas de vidro, especialmente quando confundem seus reflexos com outros machos invadindo seu território. Além disso, as garras afiadas desses animais são um perigo real e uma luta com um canguru pode ser fatal. Por isso, é importante manter distância segura e portas bem reforçadas. Imagine ir beber água de madrugada e encontrar um urso na cozinha, fuçando a geladeira. Foi exatamente o que aconteceu em uma casa no Colorado. Os donos só descobriram ao ver as imagens da câmera de segurança na manhã seguinte. Um homem pescava atum azul quando viu um tubarão-maco saltando na água e tentando pegar uma foca. O tubarão acabou batendo 2 vezes no caiaque. O pescador, por sorte, conseguiu escapar. Um golfinho estava com um peixe no bico, provocando uma gaivota, mas a ave foi mais rápida. Aproveitou o momento certo, roubou o peixe e engoliu na hora. Uma das cenas mais impressionantes envolvendo primatas aconteceu em um zoológico na Europa, onde um chimpanzé usou uma pedra afiada para tentar quebrar o vidro que o separava dos visitantes. Em vídeos gravados por testemunhas, o animal é visto analisando cuidadosamente a barreira antes de atacar. Ao perceber que o vidro não cedia, ele repetiu o processo várias vezes, demonstrando não apenas inteligência, mas também persistência.
Outro exemplo fascinante envolveu um orangotango que utilizou uma vara para tocar repetidamente no vidro. Inicialmente parecia que o animal estava apenas brincando, mas com o tempo, ficou claro que ele estava testando a estrutura. Esses comportamentos nos lembram que primatas, embora mantidos em cativeiro, mantêm uma curiosidade natural e uma capacidade de resolver problemas que é incrivelmente parecida com a nossa. Outro caso ocorreu na China, onde um tigre siberiano foi visto testando a força do vidro com suas poderosas patas. Após várias tentativas, ele conseguiu fazer uma rachadura significativa na estrutura, levando os tratadores a reforçarem a segurança da área. Situações como essas são raras, mas mostram que, quando se trata de lidar com a força bruta da natureza, a prevenção é essencial. Um urso conseguiu entrar numa casa, mas depois não sabia como sair. Acabou pendurado na janela até lembrar do mesmo caminho por onde entrou. 2 carneiros travaram uma batalha bem no meio da pista. Um motorista de Toyota levou uma chifrada forte no paralama, mas os animais continuaram lutando como se nada tivesse acontecido. Um confronto breve, mas intenso, entre 2 tigres, uma luta de poucos segundos que mostra toda a força desses felinos. Navegando de barco, é possível se aproximar tanto de patos voando que dá até para tocá-los, incrível, mas real. 2 leões jovens estavam tão focados na perseguição que um deles bateu em cheio em um carro. O farol ficou danificado, mas a cena foi inacreditável. Esse carneiro se recusa a deixar o carro passar por uma estrada estreita. Não só bloqueia, como também ataca o veículo. Depois ele ataca até a pá de uma escavadeira. Uma garça cinzenta aproveitou que o esquilo descansava perto de um lago e o pegou num bote certeiro. Um pequeno jacaré achou que seria legal nadar com tubarões. Levou uma mordida e fugiu em pânico. Um pai de gatinho sem vergonha se aproveitava da mãe para beber leite junto com os filhotes. Que cara de pau! Veja o que essa criatura nojenta soltou na mão de um homem. Parece saído de um filme de terror. Assustador e repulsivo ao mesmo tempo. No zoológico da Filadélfia, um leopardo foi visto tentando brincar com um brinquedo de pelúcia através do vidro. Enquanto isso parecia adorável, as garras e os dentes afiados do felino mostraram que sem o vidro, o brinquedo, e talvez os visitantes, não teriam chance. Guepardos, por outro lado, são os felinos mais rápidos da Terra, capazes de atingir velocidades de até 120 km por hora em curtas distâncias. Em uma interação inusitada, um bebê foi colocado perto de uma barreira de vidro enquanto um guepardo o observava atentamente. Confuso pelo vidro, o predador se aproximou com cuidado, mas desistiu após perceber que não conseguiria alcançar sua presa. Em 2002, uma vila na Índia relatou visitas noturnas de uma leoparda. Uma câmera flagrou a felina indo até o curral de uma casa todas as noites para visitar. Uma vaca! Elas pareciam conversar e até se lambiam. A amizade provavelmente começou quando a leoparda ainda era filhote. Um urso local anda pelas ruas procurando doces dentro dos carros. Ele abre as portas pelas maçanetas sem dificuldade, revira tudo, pega o que quer e vai embora. Só esquece de fechar a porta depois. Um enorme lobo preto surgiu do nada e atravessou a estrada no parque de Yellowstone. Ele apenas caminhou em frente ao carro, como se desfilasse, e depois desapareceu na floresta. Uma hiena tentou tomar o impala capturado por um guepardo, que fugiu sem resistir. A hiena checou se o impala estava morto, mas ele estava apenas fingindo. Assim que teve chance, escapou correndo das garras dos 2 predadores. Esse filhote de chihuahua, chamado Tururu, foi abandonado em uma clínica veterinária. Hoje tem dezenas de milhares de seguidores no Instagram. Que reviravolta. Em outro momento curioso, um gavião avista um coelho embaixo de uma árvore e parte para o ataque. Mas era apenas uma escultura de pedra. Fiasco total. Numa gravação antiga, um leopardo encontra uma python e começa a puxar a cobra para fora do mato. Mas ao perceber o tamanho absurdo da serpente, ele desiste imediatamente e dá no pé. Esse coelho não se intimidou com o gavião que tentou atacá-lo. Lutou com todas as forças, mostrando que não se renderia. O pássaro desistiu da presa. Um gavião quase conseguiu capturar um coelho, mas o pequeno animal deu um salto incrível. Desviou do ataque no último segundo e fugiu correndo. Um oficial da vida selvagem foi chamado para libertar um urso que ficou trancado dentro de uma caminhonete durante a noite. O animal foi solto, mas o estado do carro depois... Bom, isso ninguém sabe. Durante um safari, turistas viram um babuíno segurando algo fofo. Era um filhote de leopardo vivo. O macaco o tratava como um brinquedo. Todos esperavam que ele soltasse o pequeno, mas não parecia disposto a desistir do presente.
Um homem viu um hipopótamo sobre uma ponte e começou a filmar. O animal virou-se de repente e correu em direção ao carro, mordendo e danificando o capô e o para-choque antes de ir embora. Um fazendeiro decidiu mostrar um vídeo de cereais em seu tablet para as galinhas. Elas começaram a bicar a tela achando que era comida de verdade. Hilário! Um coelho correu desesperado pelo gramado, mas a perseguição foi bem sucedida. A doninha conseguiu capturá-lo. Um momento selvagem e rápido. Outro hipopótamo se irritou com um SUV durante um safari. Ele correu, bateu na lateral do veículo com força e quase o virou. Por sorte, ninguém se feriu. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!